O submarino Titan da Ocean Gates foi desenvolvido com o objetivo de explorar os destroços do Titanic, localizados a uma profundidade de 3.800 metros no fundo do mar. No entanto, para compreender como o submarino operava e como ocorreu seu trágico acidente, é importante primeiro entender o contexto histórico do Titanic. No início do século XX, o Titanic foi construído como um transatlântico de luxo e alta tecnologia que despertou admiração em todo o mundo. Projetado com a intenção de ser inafundável, o navio representava o ápice da engenharia humana. A construção do Titanic começou em 1909, no estaleiro Harland and Wolff, em Belfast, Irlanda do Norte. Foi uma empreitada monumental que envolveu milhares de trabalhadores e levou vários anos para ser concluída. Em 10 de abril de 1912, o Titanic partiu em sua viagem inaugural de Southampton, Inglaterra, com destino a Nova York. O navio era uma maravilha de seu tempo, com instalações luxuosas, salões de baile grandiosos e tecnologias de ponta. Transportava mais de 2.200 passageiros e tripulantes, incluindo algumas das pessoas mais ricas do mundo. No entanto, na noite de 14 de abril de 1912, a tragédia se abateu sobre o Titanic quando ele colidiu com um iceberg nas águas geladas do Oceano Atlântico Norte. Apesar de sua suposta inafundabilidade, o navio sofreu um grande rasgo devido ao impacto com o iceberg. Em poucas horas, o Titanic, que antes era um símbolo do progresso humano, afundou nas profundezas geladas do oceano, levando mais de 1.500 pessoas consigo. Bom, agora vamos voltar ao submersível Titan e explorar como ele funcionava e como sua trágica queda aconteceu. Quer saber todos os detalhes dessa história assustadora? Fique comigo até o final que vamos te contar todos os detalhes. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Bom, agora que revisitamos a história do Titanic, vamos nos aprofundar nos detalhes do submersível Titan para entender os desafios enfrentados por essa maravilha da engenharia. Antes de compreendermos as dificuldades enfrentadas pelo Titan, é crucial entender a imensa pressão presente nas profundezas do oceano. Descer a uma profundidade de 4.000 metros equivale a ter 227 elefantes se equilibrando em cima de você. O Titan teve que resistir a essa imensa pressão, além da escuridão, do frio e das dificuldades de comunicação com a superfície. A combinação desses fatores torna a exploração das profundezas do mar uma tarefa árdua e perigosa. Pesando cerca de 10 toneladas, o submersível Titan era composto por diversos componentes principais. O elemento mais crucial era o casco, feito de fibra de carbono, que acabou sendo o seu ponto fraco trágico. Com uma espessura de 13 centímetros, o casco não suportou a exposição repetida a altas pressões durante o 7º mergulho do submarino para explorar os destroços do Titanic. O casco acabou colapsando, resultando na perda de todas as pessoas a bordo. Para entender melhor o efeito catastrófico, imagine um vagão de trem implodindo sob vácuo. A pressão externa supera a pressão interna, causando uma rápida implosão. É provável que a implosão do casco do Titan tenha ocorrido de forma ainda mais abrupta. Você pode estar se perguntando quais medidas foram tomadas para evitar esse desastre. A primeira linha de defesa contra falhas foi a criação de um modelo virtual do submarino para testar seus limites. No entanto, modelar a fibra de carbono é um desafio devido à sua complexa composição de fibras entrelaçadas. Sem testes destrutivos extensivos, não se conhecia completamente a extensão dos limites do Titan. Isso levou à implementação de um sistema de monitoramento acústico em tempo real, como uma segunda linha de defesa equipada com microfones ultrassônicos e extensômetros.
Esse sistema detectava vibrações no casco de fibra de carbono e buscava identificar deformações antes que ocorresse uma falha catastrófica. Os dados desses sensores eram coletados em intervalos regulares e analisados para avaliar a integridade estrutural e prever possíveis condições de falha. Infelizmente, o campo de teste utilizado era recente e não foi suficiente para prevenir o trágico desfecho. A Sociedade de Tecnologia Marinha expressou preocupações acerca do projeto do submarino Titan em uma carta aberta, destacando a utilização de fibra de carbono e a forma tubular do submarino como fatores agravantes para problemas de distribuição de pressão. A forma tubular é menos eficiente para distribuir pressão do que uma esfera, o que aumenta o risco de desfechos catastróficos. Vamos agora falar sobre as tampas externas do submersível. Esses componentes eram feitos de titânio e fixados no casco principal por meio de 19 parafusos, criando uma vedação hermética. Embora esse projeto oferecesse estabilidade estrutural, também significava que os passageiros não tinham meios de escapar em caso de emergência. A janela de visualização, feita de um material certificado para uma profundidade máxima de 1.300 metros, era outra preocupação significativa. A profundidade em que os destroços do Titanic se encontram, 2.800 metros, excedia em muito a capacidade do material da janela. Durante as operações do Titan, era essencial compreender como o submarino navegava e mantinha o curso. Após uma reunião inicial, o primeiro passo para lançar o Titan envolvia implantar a estação de acoplamento a partir do navio principal. Essa característica classifica o Titan como um submersível, já que ele dependia de assistência externa para retornar à superfície. A estação de acoplamento enchia seus tanques de lastro com água do mar, aumentando seu peso e fazendo com que afundasse 9 metros abaixo da superfície. Nesse ponto, o Titan se soltaria da estação de acoplamento e começaria sua descida. Ao mesmo tempo, a estação de acoplamento retornaria à superfície, recarregando seus tanques. Após concluir a viagem, o Titan precisaria ser trazido de volta à superfície. Para se movimentar nas profundezas do oceano, o submarino contava com 4 propulsores elétricos. Esses propulsores eram fornecidos pela empresa Interspace e permitiam que o submarino se deslocasse para cima, para baixo, para frente, para trás e realizasse manobras de rotação. A energia para esses motores era fornecida por um sistema de bateria embarcado, semelhante aos encontrados em carros elétricos. Bom, agora vamos falar sobre os controles utilizados para navegar no submersível Titan. Você pode não acreditar, mas o principal dispositivo de controle usado para direcionar o Titan era um controle de videogame. Embora possa parecer incomum, os controles de videogame são amplamente utilizados em várias aplicações militares devido à sua facilidade de uso, durabilidade e custo acessível. Atualmente, eles são empregados para controlar desde robôs para a desativação de explosivos até submarinos da classe Virginia. Junto com o controle de videogame, o submersível possuía telas sensíveis ao toque que exibiam imagens ao vivo das câmeras externas e mensagens de texto do navio da superfície. No entanto, capturar imagens nas profundezas escuras do oceano exigia muita iluminação, e o Titan tinha um sistema de iluminação externa incrível, com 40.000 lumens, o que é aproximadamente 40 vezes a intensidade do farol de um carro. A comunicação e o rastreamento nas profundezas do mar eram desafios adicionais. O Titan dependia de um sistema acústico de linha de base ultra curta para esses propósitos. Pulsões acústicas semelhantes ao código Morse eram usadas para transmitir mensagens. Esse sistema acústico direcionava o submarino Titan em direção aos destroços do Titanic em viagens anteriores, já que o submarino não possuía seu próprio sistema de navegação. Para determinar a localização do submarino, o navio da superfície emitia um sinal sonoro de um transdutor, o qual era respondido por um sinal similar emitido pelo transponder no Titan. O navio de superfície podia calcular a distância do submarino medindo o tempo necessário para receber o sinal e, ao utilizar vários transdutores, podia determinar a direção da onda sonora. Essas técnicas combinadas permitiam o posicionamento preciso e a transmissão de mensagens para guiar o submarino Titan até seu destino pretendido.
Enquanto refletimos sobre a tragédia que ocorreu com o submersível Titan, é essencial considerar os sistemas de segurança que estavam a bordo em cenários nos quais os passageiros permaneceram vivos, como cortes de energia ou perda de comunicação. Nessas situações, emergir sempre seria a prioridade. No entanto, em caso de incêndio, ações adicionais eram necessárias para combater possíveis incêndios. O Titan estava equipado com extintores de incêndio e máscaras de fumaça para todos os passageiros. No entanto, o sistema de segurança mais intrigante a bordo do submarino era um interruptor da morte. Esse interruptor foi projetado para funcionar mesmo se todos a bordo tivessem perdido a consciência. Ele foi construído usando um material que se dissolvia em contato com água salgada. Após aproximadamente 10 horas de mergulho, esse material se dissolveria completamente, liberando sacos de areia do fundo do submarino. Como resultado, o submarino se tornaria flutuante e começaria a subir em direção à superfície. No entanto, nenhum desses sistemas de segurança teria funcionado sem um suprimento contínuo de ar respirável. Para garantir um suprimento contínuo de oxigênio dentro do casco, o Titan transportava tanques de dióxido de carbono a bordo. Por outro lado, o dióxido de carbono provavelmente era removido por meio de um absorvedor de CO2. O hidróxido de sódio e cálcio, comumente usados para esse fim, capturam o CO2 em uma reação química, garantindo que o ar permaneça respirável. As expedições da OceanGate para o Titanic tinham um preço alto, chegando a até $25 mil por pessoa. De fato, o trágico resultado do submersível Titan serve como um lembrete sombrio da necessidade de respeitar o oceano e agir com cautela em todas as empreitadas em suas profundezas, seja em projetos de energia ou exploração. O oceano exige nossa máxima atenção e um planejamento cuidadoso. No entanto, uma pergunta importante permanece sem resposta: o que causou a explosão do submarino Titan? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo.